nós chamamos para a conversa o chefe da 16ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Marcelo Reginato, para falar um pouco sobre as denúncias feitas ainda no primeiro turno sobre urnas alteradas. Boa tarde, Marcelo. Pode ouvir a gente? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes do Sala de Aula News. Obrigada por ter se disponibilizado para falar com a gente sobre o assunto, né? Um assunto importante, principalmente essa semana. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar aos ouvintes que eles podem enviar qualquer dúvida, perguntas para o nosso Twitter, o @FreeSpeechUX, ou o WhatsApp em 996857370. Então, Marcelo, no primeiro turno nós tivemos muito boatos de urnas que teriam sido fraudadas ou programadas a favor do candidato Fernando Haddad. Houveram queixas do tipo aqui em Caxias? Não, aqui em Caxias esse tipo de denúncia ou irregularidade nós não tivemos. O que nós tivemos aqui em Caxias foram relatos de alguns eleitores dizendo que a foto do seu candidato não aparecia ou ele digitava o número do seu candidato e ou aparecia nulo ou aparecia a foto de outro candidato que não era o dele, apesar de o número estar correto. E nós verificamos que nesses casos onde houve algum tipo de manifestação, houve um erro na hora do voto por parte daquele eleitor. Então nós tivemos eleitores que estavam tentando votar para deputado federal ou estadual mesmo, por exemplo, em candidatos que não eram do Rio Grande do Sul. Então, claro, ele digitava o número do seu candidato, daquele que acreditava ser seu candidato, e como ele não era candidato no Rio Grande do Sul, aparecia ou voto nulo, ou se coincidentemente esse número tivesse, um outro candidato que no Rio Grande do Sul tivesse esse número, apareceria a foto desse candidato. Sim. Então, relatos nesse sentido. Nós tivemos também vários casos de eleitores, muitos, esse caso foi um número bastante grande, de eleitores que, quando estava na tela do governador, estavam tentando votar para presidente da República. Então, também, nesses casos, claro que ele digitava ali o número do seu candidato a presidente, mas como ele estava na tela do governador, dava número errado, ou ou foto de outro candidato. Então nós conseguimos apurar que nessas situações em que houve essas reclamações dos eleitores, na verdade havia alguma confusão ali na hora do voto. Muitos eleitores não levaram a cola, e isso dificultou, demorou mais também ali na hora do voto. Então tiveram vários fatores assim, que influenciaram, né, nessa desconfiança, digamos assim. Mas as urnas, elas funcionam perfeitamente, nós fizemos auditorias, tanto antes do primeiro turno. Passada a eleição, nós fizemos uma auditoria aqui também, no cartório eleitoral, com a representante da Ordem dos Advogados do Brasil, os promotores eleitorais, os juízes eleitorais, fizemos auditorias também, e nada foi constatado de irregular. As urnas estão em perfeito estado. Foi feita uma auditoria bem grande também no TRE em Porto Alegre, uma votação um dia inteiro, e também não foi verificado nada de irregular. E então, normalmente, quando acontece um erro desse tipo, é erro da pessoa que está usando a máquina, no caso, né? Nesses casos em que nos foi relatado, sim. Nós conversamos com esses eleitores e a gente conseguiu identificar qual era o erro. Nesses casos específicos que eu estou falando, o eleitor, na hora do voto, ele estava votando errado. Por isso que não estava aparecendo a foto do seu candidato. E a gente fez uma pequena enquete aqui sobre se as pessoas confiavam nas urnas eletrônicas. Por enquanto, sim, está ganhando. E então, tu concorda, né? Tu diz que as urnas são bastante seguras. Elas podem ser hackeadas ou alteradas manualmente? Ou... Não, as urnas elas são seguras. Elas têm vários sistemas de segurança. Não é só uma situação ou não. Ela tem vários sistemas que garantem a confiabilidade, né, a segurança da urna. A urna, ela não é ligada na internet, então isso também ajuda com que a segurança seja garantida. E nós temos vários sistemas que garantem que essa urna ela vai ser confiável e não vai ter nenhum tipo de voto alterado. E existem várias formas dos eleitores verificarem se existe alguma modificação ou não.
Uma delas é a votação paralela, que ela é feita no dia da eleição, lá em Porto Alegre, e é transmitida via internet, no canal do YouTube do TRE do Rio Grande do Sul. Ela é transmitida ao vivo no domingo. Então, o que é a votação paralela? No sábado, pela manhã, são sorteadas algumas urnas, dentre as que estão preparadas para a eleição, e são buscadas, né, no interior, levadas até Porto Alegre. E no dia da eleição, no domingo, né, é feita uma votação com a urna oficial, mas ela não tem validade nenhuma, é só para comprovar que todos os votos inseridos na urna são aqueles votos que são, ao final, computados. Então, são feitos vários votos ali durante o dia inteiro, é filmado, os votos são abertos, né, se sabe quais são os votos que estão sendo colocados ali, e ao final, o resultado que foi inserido, que foi a contagem manual, ela fica exatamente idêntica ao resultado que é gerado ali pela urna. Sim. Então, isso é transmitido pela internet, qualquer um pode, se tiver interesse, acompanhar. Outra forma de verificação de que o resultado que foi emitido lá pela urna, ele é o que está publicado na internet, é através do boletim de urna. Os boletins de urna, ao final do dia, ali às 5 horas, quando a urna é encerrada, eles ficam publicados no local de votação. Qualquer um pode chegar lá e tirar uma foto do boletim de urna, ou se não, tem um QR Code que ele pode baixar os dados desse boletim de urna para o seu celular. E durante a semana, qualquer eleitor pode pegar e conferir se esses dados que foram publicados, gerados lá no final do dia, são os mesmos que foram publicados lá como resultado da eleição. Então, você consegue ver que não existe nenhuma alteração no resultado, né, entre o que foi impresso ali e gravado pela urna no fim da eleição e a divulgação. Não existe essa alteração de dados. Então, são formas que qualquer eleitor pode fiscalizar, mas está à disposição, mas eu não sei se alguém se interessa em fazer isso, né? Eu acho que as pessoas deveriam, na medida do possível, procurar fazer isso, porque elas podem verificar, né, toda essa questão da segurança também. Sim, especialmente porque no primeiro turno nós tivemos vários casos de pessoas que tiraram fotos ou gravaram vídeos na hora ali na urna, né, votando ali. E os eleitores têm essa liberdade para gravar e fotografar a urna enquanto está votando? Não, isso é proibido, inclusive nos casos em que foi verificado que algum eleitor tirou foto ou vídeo, isso está sendo apurado, né? Nós temos um caso aqui em Caxias do Sul em que um eleitor tirou foto da urna e já está, ele vai ser responsabilizado. Então, isso a questão de tirar foto e vídeo, ela é proibida pela legislação, não é permitido que o eleitor faça isso. E qual seria a punição para quem é pego fazendo um crime eleitoral? No caso, né, essa uma pessoa que foi pega aqui em Caxias. Sim, isso pode ser interpretado como um crime de desobediência, que está previsto ali no Código Eleitoral. É uma pena de detenção, ela é baixa, mas o eleitor ele pode estar sujeito a ter que fazer uma transação penal, né? E a transação penal só pode ser feita a cada 5 anos. Então, se ele faz uma vez a transação penal, ele não pode fazer transação penal por 5 anos depois desse procedimento. E tu falou antes, né, que acontece de ocorrer alguns problemas, algumas reclamações. Normalmente vocês conseguem apurar qual foi o erro. Qual o procedimento que o eleitor tem que seguir caso ele encontre uma urna com mau funcionamento? Se no momento do voto o eleitor tiver alguma dificuldade ou ele achar que alguma coisa está errada, naquele momento mesmo, enquanto ele estiver lá na urna, ele tem que avisar o presidente da sessão. Porque o presidente ele tem as orientações do que fazer nesses casos. Então, a orientação que nós passamos aos eleitores é, se eles verificarem ou acharem que a urna está com algum tipo de problema, avise o presidente da sessão naquele momento em que ele está lá votando mesmo. E não saia da urna, não deixe para falar que aconteceu tal coisa ou ele achou que aconteceu tal coisa depois que ele já saiu da urna, porque aí a gente não tem mais como verificar naquele momento. A gente vai ter que verificar de outra forma e em algumas situações a gente nem tem como verificar. Então, a nossa orientação é que o eleitor, se ele achar que existe alguma coisa errada, ele avise ali os mesários, né, o presidente da sessão, para que ele tome as medidas cabíveis. Em alguns casos, ele pode até entrar em contato aqui com o cartório eleitoral. Em alguns casos, a gente se desloca até lá para verificar também a situação.
Certo, então, muito obrigada, Marcelo, por ter conversado com a gente. E essa foi a nossa conversa com o chefe da 16ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Marcelo Reginato. O segundo turno das eleições vai ser este domingo, dia 28, e os eleitores vão poder votar a partir das 8 horas até as 17 horas.